bom? Um abraço. Olá, graça e paz, irmãos e irmãs que estão aí participando conosco dessa transmissão. Nós conseguimos aqui um programa para nós acessarmos aí o canal do YouTube da igreja. Por aqui nós também conseguimos compartilhar, tá? Você pode enviar mensagem. Nós esperamos que o sinal, que a imagem, que o som esteja chegando bem até você, tá bom? A Rebeca estará adorando ao Senhor e daqui a pouquinho nós vamos iniciar aqui o nosso culto e trazendo uma palavra de reflexão. E hoje o tema é sobre Paulo. Muito obrigado pela presença, pessoal. Amém. Graça e paz. Pessoal, como é bom estarmos juntos aqui para bendizermos o Senhor. Que maravilha, né? Hoje nós conseguimos aqui fazer a transmissão pelo YouTube e a gente está melhorando, tá? Nós queremos trazer aqui durante esse tempo, enquanto a gente não tem os nossos cultos presenciais, nós vamos
nós vamos tentando aqui arrumar uma melhor estrutura para poder chegar um som, uma imagem de qualidade até você. Tá ok? Então a partir de hoje os nossos cultos serão transmitidos aqui pelo canal do YouTube da igreja, tá? Da Igreja Metodista no Porto. Então compartilhe pelo Facebook, nos ajude aí. Eu estava mexendo ali, eu vi que parece que os comentários estão desativados, mas a gente vai tentar melhorar para amanhã. Amanhã nós estaremos aqui meio-dia, tá ok? Hoje nós vamos falar sobre Paulo, o apóstolo Paulo. Nós estamos falando sobre os primeiros discípulos. Nós ontem falamos sobre Matias e hoje nós falaremos sobre Paulo. Paulo foi podemos considerar o 13º apóstolo, né? Ele considera que ele era um dos menores apóstolos. E hoje a gente vai falar um pouquinho. Embora Paulo, a vida de Paulo é tão preciosa, tenho certeza que depois de Jesus foi o maior missionário, né? Foi a pessoa que mais contribuiu com escritos do Novo Testamento. E ele, para nós conhecermos a vida de Paulo, nós precisaríamos de uma série como nós estamos fazendo aqui. Quem sabe, né, daqui a alguns dias ou daqui a alguns meses, possamos aqui fazer uma série sobre a vida, sobre a mensagem, sobre a teologia, sobre a vida de Paulo, né? Então hoje nós queremos fazer aqui apenas um resumo para que você possa ser edificado, tá ok? E conhecer um pouco mais. Eu vou ler 2 textos. Eu vou ler um texto no início agora, que fala da conversão de Paulo, e vou ler um texto no final, né? Um texto que eu quero resumir aqui com as lições de Paulo, tá ok? Então eu quero ler em Atos capítulo 9, diz assim, Atos capítulo 9. Saulo, que é o mesmo que Paulo, né? Respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor deles, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os teus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Este esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Hoje eu quero falar então sobre Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus. Paulo, ele, das cartas que nós temos, das 26 cartas que nós temos no Novo Testamento, 13 cartas Paulo escreve essas cartas. E a história de Paulo, sem dúvida, é uma história muito linda, muito bonita, uma história de um homem de Deus que foi até as últimas consequências por amor a Cristo. E nós costumamos dizer que Paulo, ele sistematizou, ele organizou as doutrinas cristãs, né? Nós devemos lembrar que Jesus disse aos discípulos que maiores obras eles fariam, que Jesus estava delegando aos discípulos para dar continuidade ao ministério de Jesus. Então a contribuição de Paulo para a igreja é fundamental, porque Paulo começou a sistematizar, a organizar, né, as doutrinas fundamentais da fé.
Então nós temos Jesus que inicia, temos a participação dos discípulos, mas vai ser o apóstolo Paulo, que é levantado por Jesus, que sistematiza, que organiza as doutrinas da fé. Paulo, ele se converte, ele está no caminho a Damasco, ele estava indo perseguir os cristãos, quando uma luz brilhou e o Senhor Jesus falou assim: olha, Paulo, por que você está me perseguindo? Aí Paulo não entende e Jesus fala assim: olha, você está me perseguindo, uma vez que você persegue os cristãos, a igreja, você está me perseguindo. E a Bíblia diz que Paulo então ficou cego durante 3 dias, nada comeu, nada bebeu. Eu vou deixar para falar sobre Ananias um outro tempo, um outro dia eu quero falar sobre Ananias. E hoje então nós vamos falar e focar alguns exemplos de Paulo aqui, algumas curiosidades, o que nós podemos aprender com Paulo e o seu legado. Então eu separei essa nossa reflexão em 3 partes. A primeira parte, eu quero falar um pouquinho sobre as cartas que Paulo escreveu. E eu quero aqui trazer aqui uma Coríntios. Então uma ordem cronológica dos livros que Paulo escreveu. Então, quais foram os livros por ordem cronológica, do primeiro ao último livro? Então nós temos o primeiro livro que Paulo escreveu, foi Gálatas. A primeira carta que Paulo escreve é a carta aos Gálatas. E a gente precisa lembrar que como funcionava. Paulo, ele ia para viajar um tempo naquela cidade, naquela região, e quando ele voltava, quando ele saía daquele lugar, ele pastoreava as pessoas com carta, porque ele ficava sabendo de alguns assuntos que estavam surgindo e ele enviava as cartas. Então, a primeira carta que ele enviou foi para a carta aos Gálatas. Ele fez uma viagem juntamente com Barnabé e foi sua primeira viagem missionária. Tessalonicenses. Depois e ele prega, ele ministra em Tessalônica, ele começa a fazer os trabalhos ali em Tessalônica, ele fica e vai para Corinto. E quando ele vai para Corinto, quando ele vai para cartas que é carta conhecida como 1º e 2º Tessalonicenses. Então Paulo, ele vai e ele escreve essas 2 cartas. Depois, Paulo vai fazer sua terceira viagem missionária. Ele vai voltar para a Galácia. E quando ele volta para a Galácia, depois de ter ficado em Corinto, ele começa a escrever as cartas de 1º, 2º e Romanos. 1º, 2º Coríntios e a carta de Romanos. Então nós temos aí carta aos Gálatas, 1º, 2º Tessalonicenses, 1º, 2º Coríntios e a carta de Romanos. A carta aos Romanos é um compêndio teológico. A gente pode dizer que o livro de Romanos contém as principais doutrinas da fé. Então, existe uma grande diferença quando Paulo escreve lá aos Gálatas, quando ele escreve aos Tessalonicenses e quando ele vai escrever a carta aos Romanos, porque é uma carta completamente completa. Paulo vai abordar temas fundamentais a respeito da fé aos romanos. Nós temos cartas que Paulo escreveu quando estava preso, que são as cartas aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses e Filemon. Foi o período que Paulo esteve preso no cárcere em Roma. E Paulo ainda vai escrever 2 cartas pastorais. São cartas que ele escreve no final dos seus dias, quando ele já estava maduro, quando ele já estava ancião, quando ele já estava vivendo tempos difíceis já na sua vida. Então Paulo, ele escreve
as cartas gerais, que é conhecida como cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Ele escreve essas cartas, ele estava preso, e tem duas cartas que Paulo escreve, são cartas pastorais, que é 1º e 2º Timóteo e a carta a Tito. São cartas que Paulo então escreveu. Então eu quis apresentar aqui um pouquinho dessa ordem para que vocês pudessem compreender quando nós lemos a Bíblia. Eu queria agora tocar no segundo assunto sobre a vida de Paulo. Eu queria falar aqui sobre os maiores sofrimentos que Paulo passou. As situações, é claro que a Bíblia ela enfatiza aqui, eu listei 10 situações difíceis. É claro que Paulo enfrentou outras situações que eu não vou registrar aqui. Mas só para você conhecer um pouco a trajetória desse homem, como esse homem marcou a Bíblia, como esse homem marcou a sua geração e como esse homem ele foi perseguido e mesmo assim ele não desanimou. Então, primeiro, eu listei aqui que Paulo ele teve que descer num cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Então a primeira situação que Paulo aqui que eu queria listar foi a situação que Paulo ele teve que se humilhar e descer num cesto para tentar fugir de governadores, governantes. Isso está registrado lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda situação, Paulo foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Então Paulo foge no cesto. Uma segunda situação, que Paulo, ele expondo o evangelho em Antioquia, os poderosos daquela cidade o expulsaram da cidade. A Bíblia diz que lá em Listra, Paulo foi apedrejado quase à morte. Então lá em Atos capítulo 14, diz que Paulo ele foi jogado para fora da cidade e ele foi apedrejado quase até morrer. 4. Na Macedônia, Paulo foi açoitado, foi preso e amarrado com os pés em um tronco. Está registrado lá em Atos 16. Paulo ele expulsou o demônio de uma jovem que adivinhava, e aquela jovem trazia lucro para os seus senhores. Aquela situação foi denunciada, eles prendem Paulo, prendem ele num tronco e vão açoitá-lo. 5. Paulo foi perseguido pelos judeus de Tessalônica porque pregou em Bereia. Isso está registrado lá em Atos capítulo 17. 6. Paulo foi pregar contra os deuses em Éfeso e ficou em meio a uma grande multidão. Ou seja, aquela multidão queria matá-lo, porque aquela idolatria toda, todos os cultos, todas as festas produziam lucro. Aquelas imagens produziam lucro. E quando Paulo vai falar contra aquelas imagens, aquela cidade em Éfeso arruma uma grande confusão e as pessoas tentam matar Paulo. 7. Em Jerusalém, Paulo é acusado injustamente por um grego lá no templo e é perseguido e quase é morto. Isso está registrado em Atos 21. 8. Paulo é enviado em Roma e sofre naufrágio. A Bíblia vai registrar isso lá em Atos 27, que quando Paulo foi para Roma, ele sofreu um naufrágio. Ele passou por uma tempestade e veio o seu barco passar por um terrível naufrágio. Aí você pensa assim, o que de pior pode acontecer com esse homem, né? E lá na ilha de Malta, Paulo é picado por uma cobra venenosa. Então, um homem que levou várias chicotadas, foi preso, apedrejado, uma série, ele passa por um naufrágio, ele ainda é picado por cobra. E a 10ª que eu queria trazer aqui, que Paulo foi por Nero decapitado.
Os fins dos dias de Paulo, ele termina em Roma porque esgotaram os recursos dele como cidadão romano. A gente precisa lembrar que Paulo, ele tem uma genealogia judaica israelita. Paulo podia falar com propriedade para Israel, mas Paulo também ele tinha cidadania romana. Ele tinha prestígio, ele podia falar, é um homem muito intelectual. E Paulo, esgotados os recursos, ele vai ser julgado em Roma e ele ele é decapitado no ano 68 depois de Cristo. Eu quis trazer aqui para você um pouquinho, né, um resumo dos livros que Paulo escreveu, de uma ordem cronológica, e de 10 eventos que Paulo passou. Nós poderíamos falar muito mais. A vida de Paulo é uma série. Nós poderíamos aqui ficar um mês ou até mais estudando situações aonde Paulo pregou, o que Paulo fez, estudando só a biografia de Paulo. Se a gente fosse estudar as cartas de Paulo com profundidade, poderíamos ficar um ano todos os dias e ainda nós não conseguiríamos esgotar de tanto conteúdo que foi fundamental, o que é fundamental para a vida da igreja hoje. Mas eu quero terminar aqui, para você que está nos assistindo, para você que está participando conosco desse culto, eu quero deixar aqui para o seu coração duas passagens das quais me marcam na minha vida ministerial quando eu vejo a vida de Paulo. Estão registradas essas duas passagens em 2 Coríntios capítulo 12. Entenda a profundidade disso. O que está dizendo do 1 ao 6? Está falando de uma visão celestial que Paulo tem. Paulo vai dizer o seguinte, olha, conheço, versículo 1, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Fui arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e sei que fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis, aos quais não é lícito um homem conferir. De tal coisa não me gloriarei, porém de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Então, olha só, compreenda comigo o raciocínio. Paulo, ele tem uma visão celestial, ele vai ao paraíso, ele vai ao terceiro céu. Nós não sabemos muito bem o que é isso, mas Paulo tem uma visão magnífica do céu. Magnífica do céu. E aí a gente pode pensar assim, ora, se Paulo ele tem uma visão magnífica, ele poderia deixar registrado apenas isso. Imagina a experiência de uma pessoa que foi ao terceiro céu, uma pessoa que viu o paraíso, que ouviu, Paulo vai dizer que ele ouviu coisas inefáveis. Mas olha a humildade desse homem. Em vez dele se gloriar nas visões que ele tem, em vez dele se gloriar na experiência mística, sobrenatural que ele tem, olha o que ele deixa registrado em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E ele diz assim, e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte por causa disso. Vezes pedi ao Senhor que o Senhor afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que por mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é o que eu sou forte. Irmãos, irmãs, você sabe o que Paulo está dizendo? Em vez dele se gloriar nas manifestações inefáveis, nas visões celestiais, ele vai se gloriar nas fraquezas, porque é na fraqueza
que nós nos tornamos dependentes do Senhor Jesus. Paulo, em vez de se gloriar nas grandes conquistas, nas grandes revelações que ele tem, Paulo vai se gloriar no espinho na carne, aonde ele por 3 vezes pediu a Deus que tirasse. Nós não sabemos que espinho é esse. Por 3 vezes ele pediu que Deus o tirasse, Deus não tirou, para que ele aprendesse a depender do Senhor. E ele vai dizer: agora eu aprendi que é na fraqueza que o Senhor me fortalece. Que eu e você possamos ter essa atitude como Paulo, de entender que a nossa vida, enquanto nós não estivermos quebrantados, humildes na presença do Senhor, nos gloriando e sabendo que todo o poder vem do Senhor, a gente não aprendeu o que Paulo está nos ensinando. Que a sua vida, que a minha vida possa aprender isso nesse dia. Paulo, em vez de gloriar nas grandes manifestações, ele vai se gloriar na dependência, na humildade, na sua fraqueza, sabendo que é o Senhor quem o fortalecia. Que você guarde essa palavra. O Senhor é quem te fortalece. Amém? Nós vamos adorar o Senhor com a Rebeca. Amém, glória a Deus, que bênção estarmos juntos. Hoje nós conseguimos fazer a transmissão pelo YouTube e muito bom a presença de todos vocês. Eu estou vendo que nós temos uma média de quase 40 pessoas assistindo a nossa transmissão, o nosso culto. Amanhã nós estaremos aqui meio-dia, tá? Amanhã eu vou começar a falar de algumas personagens na Bíblia que são pouco conhecidos, né, e que também foram discípulos do Senhor Jesus, os primeiros discípulos do Senhor Jesus. Depois, quem sabe a gente não comece fazendo aqui uma série sobre o livro de Atos, né, para conhecer mais a igreja em Atos. Olha, a gente aprende que o cristão ele passa por momentos difíceis. É por isso que Paulo disse: olha, eu sei viver contente em toda situação. Eu sei o que é escassez e eu sei o que é provisão. Eu sei o que é fome e eu sei o que é fartura. Eu sei o que é estar bem e eu sei o que é estar mal. A vida cristã não é uma vida ausente de problemas, mas é sabendo que em todos os momentos o Senhor é aquele que caminha conosco. Que você e eu possamos entender isso de uma forma muito especial. Tá joia? Quero dar os parabéns aqui para o Edson. Nós fizemos um sorteio ontem. Quem conseguisse 20 inscritos para o nosso canal, nós vamos chegar aos 1.000 inscritos, né? O programa que a gente está usando é um outro programa que consegue fazer a transmissão pelo YouTube.
mas nós vamos chegar aos 1000 inscritos. Eu quero dar os parabéns ao Edson, foi sorteado e ele enviou para mim a foto das 20 pessoas que ele conseguiu para o nosso canal, tá bom, Edson? Deus te abençoe. Então o Edson vai receber uma pizza aí lá da pizzaria La Barra, tá ok? E agora um outro sorteio que nós faremos aqui, de um pote de sorvete, tá? Um pote de sorvete, aquela pessoa que conseguir tem que enviar para mim, como eu falei, né? Como que tá funcionando o sorteio. Você tem que conseguir 20 pessoas para o canal da igreja. Então e essa pessoa tem que fazer um print, né, com o celular, um print do celular, e ela tem que enviar para o seu celular. E você envia para o meu celular. Então, quem conseguir 20, nós vamos fazer um sorteio aí e a gente vai conseguir presentear você com um pote de sorvete, tá bom? Então, tenta aí conseguir. Aqueles que conseguirem, envie para mim, eu faço o sorteio e a gente revela aqui amanhã, se não conseguir no domingo, na segunda-feira, tá ok? Deus abençoe vocês, obrigado pela presença e que tenham uma ótima sexta-feira, um dia abençoado por Deus. Deus abençoe.